Bom, oi pessoal, tudo jóia? O meu nome é Valesca de Oliveira Souza, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha jornada na neuropsicologia, né? Eu comecei o meu curso de psicologia na UFG, que é a Federal de Goiás, em 2006. Eu fui da primeira turma de psicologia. E quando eu entrei, pessoal, para psicologia, a minha intenção era trabalhar com pessoas sofrendo luto, né? Em guerras, que tinham perdido parentes na guerra, vocês verem que não tem quase nada a ver, né? Com neuropsicologia. E uma coisa engraçada é que na faculdade, a matéria que eu tive mais dificuldade, na verdade, foi neuropsicologia, justamente. Eu achava muito difícil, eu lembro que a gente estudou Lúria na faculdade, e eu achava muito difícil, e tinha algumas coisas assim de biologia e tudo que eu falava assim, nossa, o que isso tem a ver? É uma coisa mais da medicina, né? É bem engraçado como era. E na época da faculdade, eu era muito ligada à psicanálise, gostava muito de psicanálise, então eu lia bastante Freud, depois eu passei para estudar um pouco de Lacan também, tanto que na época da, do meu TCC e tudo, e do estágio, eu atendia em clínica psicanalítica, e o meu TCC foi de linguagem, dissocia Lacan, interpretação de sonhos, né? Que não tem nada a ver com neuropsicologia, como vocês podem perceber. E eu achei bacana falar sobre isso também, apesar de não ser neuropsicologia para vocês, para dizer que a gente pode vir de diferentes caminhos, né? E, e que nada é desperdiçado. Eu vou ficar até meio coach aqui. Quando eu estava na quinta série, que hoje seria o sexto ano, né? Eu lembro que tinha uma professora de expressão gráfica que ela falou uma coisa que me marcou muito e que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu acho que serve bastante para a caminhada de vocês e se aplica à neuropsicologia também. Ela me disse o seguinte, não para mim, para a turma toda, né? Ela falou assim: olha, pessoal, porque a gente ficava naquilo, para que eu vou usar isso? Isso não me serve para nada, né? E ela falou o seguinte: ela falou assim, pessoal, tudo que você aprende, você grave, porque algum dia isso pode te servir de alguma maneira. Então, tudo que você aprende, seja na escola ou seja fora dela, você guarde, porque isso vai te servir mais tarde. E eu fiquei com isso, assim, muito forte, sabe? Guardei essa palavra pra mim. E aí eu fiquei assim, gente, olha, eu até passei a aprender melhor a matéria dela e tudo. E eu vejo que isso é muito verdade. Então, assim, apesar dessa minha caminhada na faculdade, no momento de faculdade, ela ter começado mais em psicanálise e tal, eu percebo que são coisas que são importantes para que eu tenha a minha visão de neuropsicóloga que eu tenho hoje, né? E eu acho importante vocês também, né? Cada um vai ter o seu estilo neuropsicólogo de ser. Então, é claro que nós temos algumas similaridades e tem algumas pessoas que nos inspiram, né? Então, assim, na minha caminhada, pessoas que me inspiraram, né? Foram a Larissa Bufaisel, que foi minha supervisora dentro de neuropsicologia, a Narayana Tavares, que foi minha professora de neuropsicologia na UFG, a Natalia, agora, da Klinkog, o Giana Klinkog, o Robertson, a Marina Neri, né, que do NEP Neuro. Então, são pessoas, o Leandro Malloy, que a gente se inspira bastante, né? A gente vê e fala assim, nossa, que legal, eu quero aprender, eu quero ter o domínio, né, do conteúdo, como essas pessoas, ou o domínio do raciocínio clínico. Isso é bom, mas é importante também que a gente não desfaça daquilo que é nosso, que é da nossa identidade, que é da nossa caminhada, da caminhada de cada um. Eu acredito que, eu sei que alguns de vocês vêm já de início assim da faculdade, lá pelo sexto, quarto período, já gosta de neuropsicologia, já começa a estagiar, né? Tem outras pessoas que fazem outros caminhos, então vem primeiro para a psicoterapia e lá pelas tantas começam a se interessar por neuropsicologia, às vezes já tem anos de consultório, quando começa a se interessar pela neuropsicologia.
que foi o meu caso, né? Eu demorei a me interessar mais por neuropsicologia. E tem outras pessoas ainda que nem são psicólogos e depois buscam uma formação interdisciplinar e buscam esse conhecimento, né, de funções e de neuropsicologia, e que todos esses caminhos são igualmente válidos e que serão importantes para vocês. Agora, explicando para vocês um pouco, né, contando um pouco como então que eu fui parar na neuropsicologia, né? Eu me casei com um estrangeiro que era de Bangladesh, que é na beirada da Índia. Então eu mudei para lá e chegando lá eu vi que saída para psicanálise era muito pouca. Então assim, as pessoas são muito fechadas nas famílias, sabe? Então assim, apesar de ter um índice de suicídio alto e a prevalência dos distúrbios mentais não serem menores lá do que em outras partes do mundo, se procura por ajuda muito pouco. Então eu acabei pensando, bom, uma coisa que vai ser igual em todo canto, pelo menos assim eu pensei na época, né? Vai ser a neuropsicologia, dentro do que eu consigo fazer. Porque não tem como a pessoa negar, por exemplo, que alguém teve um AVC, um TCE, né? Algum problema nesse sentido. Tem como eu negar que alguém tem depressão? Apesar dos sintomas evidentes, de tentativas de suicídio, a família ainda pode falar, não, tá só triste, tá só isso. Mas para esses outros quadros, né, de encefalites e tudo mais, as famílias eram mais abertas, decididamente, a procurar, então, um profissional para ajudá-los. E eu depois pensei, porque eu tinha essa coisa de morar fora do Brasil, eu comecei a considerar mais, então, a neuropsicologia, né? Então, assim, nossa, em qualquer lugar que eu vou é uma língua comum da neuropsicologia. E eu lembro até no meu primeiro módulo de neuropsicologia, que eu fiz era de Luria, né? Os sistemas de Luria e tal. E tudo para mim eu via psicanálise, pessoal. Então, assim, eu já colocava assim, nossa, então o primeiro sistema, será que é o inconsciente? E eu demorei um pouco até mudar o meu mindset, sabe? E depois eu comecei a gostar, e gostar bastante de neuropsicologia. Então, assim, se vocês estão vindo de outros caminhos, de psicoterapia, por exemplo, da TCC, né? Ou mesmo da psicanálise, ou Gestalt, qualquer outro caminho, às vezes demora um pouco a gente a conseguir entrar nessa linha de pensamento, né? Entender o vocabulário e tudo. Mas, assim, não desistam, tá bom? Porque com o tempo a gente vai acostumando com esse vocabulário, a gente vai acostumando com o jeito de ser, com os testes. E uma coisa que é bacana, pessoal, é que a gente acaba mudando a nossa visão também do sujeito como um todo, né? Então a gente começa a ver o mundo com as lentes da neuropsicologia também. Não que a gente perca o que a gente tinha antes, né? Mas a gente começa a perceber neuropsicologia. E esse é um exercício que eu considero extremamente importante ao neuropsicólogo, sabe? E é uma coisa que eu acho que talvez eu tenha aproveitado, né? Dessa formação primeira em psicanálise. Que é o seguinte, psicanalista não fica assim atento, assim, a pessoa vai ter um ato falho, falou alguma coisa, esqueceu uma chave no consultório, né, e tudo mais, a gente fica ali ligado, né, a deslizes e tudo, e eu acho que o neuropsicólogo, essa parte é bem parecida, porque o neuropsicólogo, ele também tem que ficar bem atento, não é? A gente tem que ficar bem atento aos deslizes, a forma como o paciente entra no consultório, a forma como ele abre a porta, a forma como se dá a relação do paciente com a família dele, a forma como o paciente responde às minhas perguntas, não só no sentido dele responder certo ou errado, né? Isso me informa, mas me informa muito menos do que o como ele responde. Ele pode estar respondendo certo, mas ele responde o certo demorando mais, ou demorando menos, ou fazendo um rodeio, ou sendo direto, ou sendo monossilábico, né? E eu acho assim, se eu pudesse falar um pouco assim de um caminho, uma coisa importante de neuropsicologia, uma seria invistam muito em observar o paciente de vocês, e não só os scores,
né, em testes. Os scores em testes são muito importantes, com toda certeza. Mas o comportamento, eu acho que nos diz muito mais. Então, duas dicas, né, que eu daria para vocês até agora. Uma é: não desconsidere a sua caminhada, o que você viveu até agora, para se tornar neuropsicólogo, porque tudo que você aprendeu na sua vida, em algum momento, vai te ser útil. A outra questão é de que você observe o comportamento do seu paciente, não só se ele acerta ou se ele erra, mas como ele acerta e como ele erra. E por último, pessoal, e eu falo isso bastante para os meus alunos, é o foco que a gente deve ter, né, em estudar as funções. Função, função, função e função. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito vidrado, né, em estudar teste, o que é ótimo. É muito bom que a gente tenha o domínio do teste, é muito bom que a gente tenha o domínio da ferramenta que a gente vai utilizar. Mas é mais importante ainda que eu entenda a função. Por quê? Porque se eu sou um neuropsicólogo que entende de função, eu sei o que é memória, eu sei o que é atenção, eu sei o que é percepção, eu sei o que é praxia, eu sei o que é planejamento, aí eu sei o que o teste vai avaliar. Por quê? Porque o teste também não existe o teste que avalia uma função isoladamente. E isso é uma coisa impossível de acontecer. Porque simplesmente o nosso cérebro ele funciona em redes neurais. Então são vários aspectos que estão envolvidos. Por mais simples que o teste possa parecer. Por exemplo, vamos colocar um teste que nem é neuropsicológico, uma audiometria. Parece extremamente simples, né? O paciente escuta um bip e levanta a mão, né? E aí, mas isso é só audição, então, que eu estou mensurando. E não é, porque ele tem que ter o processamento práxico de levantar a mão. Ele tem que ter uma velocidade de processamento entre o ouvir e o levantar a mão, que ele pode ter também uma latência. Ele tem que ter tido uma compreensão para ele saber o que é esperado dele fazer. E vocês veem que esse é uma medida que é extremamente simples em comparação aos testes que a gente faz, né? Visconsi, a AVLT, as escalas Wechsler. Então, imagine quanto mais nos nossos testes. Então, não é porque um teste é um teste de atenção, por exemplo, o TAVS, o D2R, né? O AOL e tantos outros testes aí que a gente tem de atenção, que o que vai me fazer ser ruim naquele teste, sair mal naquele teste, vai ser uma dificuldade de atenção. Então, eu preciso estar bem atento a essas nuances, beleza, pessoal? Então, assim, eu sei que o tempo de todo mundo, hoje em dia principalmente, é um tempo muito corrido, né? Então, e são muitos instrumentos que a gente tem para estudar, e poderiam ser mais até, mas a gente, graças a Deus, a neuropsicologia está evoluindo muito, então tem cada vez um número maior de instrumentos, né, para a gente fazer uso na nossa clínica. E então eu acho assim, Valesca, então não dá tempo de eu estudar tudo que tem, todos os instrumentos, todos os manuais e tudo de neuroanatomia funcional e tudo de transtornos, né? Então, se for para dar uma dica, priorizem estudar funções. Priorizem estudar modelos cognitivos. Isso é o que eu acho, tá bom? Às vezes vocês podem ter uma ideia diferente, isso é o que tem funcionado para mim, tá? Depois, então, eu fiz neuropsicologia. Depois de neuropsicologia, eu fiz a especialização em reabilitação, que eu indico muito que vocês façam, e aumenta ainda mais essa observação que a gente faz por comportamentos, pela dinâmica na casa, pelo ambiente, né? E como que isso pode estar impactando também a atividade no dia a dia do paciente e também o mesmo resultado nos testes. E a partir de então eu tenho trabalhado na clínica com avaliação neuropsicológica, eu não abandonei a psicoterapia, continuo trabalhando também com psicoterapia e passei a dar aulas também, sou supervisora de estágio. Hoje eu estou terminando, graças a Deus, o meu mestrado
em neurociências aplicadas, então tenho aprendido bastante também, porque daí já é multidisciplinar e bem voltado para essa coisa assim já de análise de tecido, experimentos em vivo, leitura de gráficos, é uma coisa mais voltada para a neurociência aplicada, de fato, neurociência como um todo e não só neuropsicologia, e que eu achei que ampliou ainda mais essa visão. Recomendo também que vocês façam mestrado, até para a gente começar a entender melhor, né, os artigos que a gente pega para ler, os achados, os próprios modelos, se a questão de evidências, né? Então, até então eu passei para vocês 3 dicas, uma que é não desconsidere, né, o seu background, a outra é de focar na observação, e essa agora, então, de dar prioridade para o estudo de funções. Beleza, pessoal? Eu acho que o que eu teria para passar para vocês, assim, no sentido assim, de ensinar mais ou menos o caminho das pedras, e que eu acho que pode ajudar vocês, né, nessa caminhada, nessa jornada como neuropsicólogo, seriam essas dicas, pelo menos primariamente, e eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu compartilhar também um pouco da minha experiência, né, aqui, apesar de que eu acabei não falando de casos específicos, né, eu acho importante que vocês, então, priorizem esses 3 aspectos, tá? E por último, só porque eu tenho essa questão de ser psicoterapeuta também, sejam pacientes com vocês mesmos, tá bom? Então, assim, às vezes a gente fica muito frustrado que o nosso laudo não tá como a gente gostaria que estivesse, ou que a gente acaba ficando muito confuso, né, com algum diagnóstico de algum paciente, ou com algum comportamento, né? Na reabilitação, às vezes não dá certo. Isso, pessoal, acontece com todo mundo. E nisso eu lembro tem um psicólogo neopsicanalista, né? Que é o Reich. E ele fala uma coisa que eu acho extremamente importante, que ele fala, no mundo científico, de modo geral, a gente tende a publicar só os acertos. E a gente tem até um viés de publicação, né, que chama, que é essa questão de realmente publicar os acertos, né? Eu brinco que eu vou, mais para frente, publicar um livro de erros. E é interessante a gente pensar nos erros. Então, a gente tem que considerar os erros dos pacientes e os nossos. Então, assim, nos casos em que a gente errou, o que a gente pode aprender com eles, né? Por que errou? Por que não deu certo? Por que aquele meu paciente não aderiu à reabilitação? Por que aquele paciente eu pensei que fosse uma coisa e quando ele foi para a intervenção e tudo, e o tempo passou, na verdade era outra coisa? Então, assim, se martirizar e ficar pensando, nossa, eu fiz errado, eu não sei, isso não adianta de muita coisa, né? Então, nos casos que vocês errarem, tentem aprender com eles, trocar ideia com os colegas, não joguem para debaixo do tapete os erros de vocês. Infelizmente, na nossa profissão, a gente realmente não pode sair alardeando, né? Nossa, eu errei isso, errei aquilo, que o pessoal acaba julgando mesmo, então não vou nem dizer que não. Mas tenha colegas de confiança, grupos de confiança, para que vocês possam discutir também os erros. Nossa, eu fiz isso, uma burrada, deu errado, porque vocês podem aprender com os erros uns dos outros também. Tá bom? E feliz dia dos psicólogos, feliz dias para nós, todo dia é dia do psicólogo. E é isso, pessoal. Parabéns. Parabéns pela escolha da psicologia, parabéns pela caminhada na neuropsicologia, que é uma área fantástica, que eu tenho me apaixonado cada dia mais. E eu espero que vocês também. Um grande abraço.